Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. Hoje temos um episódio especialíssimo aqui, porque falaremos daquilo que você que nos acompanha gosta de ouvir. Vamos falar de negócio, vamos falar de network. Estamos com um cara bom de network aqui. Vamos falar de tecnologia e inovação, porque os nossos dois convidados aqui falam muito sobre isso. Os caras manjam bacana, muito sobre esse tema. E a gente vai tentar cruzar, fazer um laço aqui entre tecnologia e inovação, tentando levar lá para negócio. No final, a gente vai tentar estrinchar um pouquinho, desmistificar um pouquinho essa questão de como a gente aplica a inovação e tecnologia. Estamos com um cara que manja bastante aqui sobre o assunto, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, para tentar fazer com que o seu escritório, obviamente, gere mais crescimento, você consiga, no final do dia, gerar mais clientes, gerar mais negócio e seguir, né, com a sua sociedade aí, certo? Para isso, a gente está aqui com os nossos parceiros da Zeno, Matheus Aguirre, que já está... Matheus, qual o número de podcast já está aqui? O 6º podcast? 7º? Que? Nossa, já tá no... Sério? Lá, não, mas acho que tá por aí, cara. Não, já passou disso faz tempo. Então, puta, já passou mais ainda. Melhor ainda. No próximo eu trago esse número pra gente. Pode mandar o boleto. Pode mandar o boletim pra você pagar. Vou passar a dividir essa conta aí. E estamos com o Rodrigo Deda aqui também, que ele é Head de Direito Digital e Nova Economia no Marins Bertoldi Advogados. Depois ele vai contar, né, como é ser Head de Direito Digital no escritório massa como o Marins Bertoldi. Já tive, inclusive, a satisfação de gravar lá com eles. Então, primeiro, Rodrigo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Legal. E estamos também com o Vitão. Eu e o Vitão fazendo a ponte aqui. Vamos tentar entender o que a gente pode aprender aqui com o Deda para vender mais, né? Para ensinar os nossos advogados. Estamos aqui para aprender, é isso aí. Bora lá. Boa. Ó, vou dar um contexto para você que não conhece muito a história do Rodrigo. Eu sei que ele é um cara humilde e não vai falar de toda a experiência dele. Ele é um advogado formado pela Federal, Head de Direito no escritório Marins Bertoldi, que tem mais de 100 advogados. Como é que está hoje o quadro? Acho que são cerca de 80 advogados. Mas tem mais de 100 pessoas, então, isso, né? Acho que tem, Tinha 100, aí chegou o Head de Tecnologia, aí ele começou a enxugar Isso não aconteceu. A área é pequena ainda. Coordenador-geral de inovação na OAB do Paraná, pós-graduado em Direito e Processo Civil também, mestre em Tecnologia e Sociedade. E eu vou parar nesse último tópico, depois ele vai contar pra gente. Ele é doutorando em Engenharia de Software. Então, uma habilidade totalmente complementar aí, né? E não tão comum na área do direito. Então, Rodrigão, primeira coisa que eu vou te perguntar aqui, para quem ficou curioso, o que faz um Head de Direito Digital e Nova Economia num escritório grande como o Marins Bertoldi, tão respeitado? Como é que é a tua função? O que você acorda e faz o quê? Bom, a gente faz bastante reunião sempre. O advogado gosta de uma reunião. Mas, tirando a brincadeira, existem temas que são nativos do direito digital, como a questão de proteção de dados, e existem temas que são conexos, né? Digital, se a gente for... vou falar uma provocação bem séria para os advogados agora, digital não existe. Porque a tecnologia está em todos os ramos do direito. E ela vai trazer problemas novos e vai ressignificar velhos problemas. Então, no caso do meu trabalho, muito sim com proteção de dados, porque é algo que o mercado demanda muito. Né? As ações com relação à violação de dados começam a aparecer. Então, a gente tem um time muito grande lá de contencioso, muito forte. Né? Então, a gente trabalha muito em conjunto. E você vai trabalhar muito em conjunto também com essas questões de direito empresarial. Né? Muito no nosso escritório, muito é conectado com o direito empresarial mesmo. É claro que às vezes você vai ter alguns temas que aparecem e que assim, não são frequentes, que tem a ver com tokenização de ativos, que tem a ver com as novas tecnologias surgindo, né? Então, eventualmente, inteligência artificial, alguma coisa, mas muito vai ser assim de coisas que a gente já... que a tecnologia aparece e que traz uma nova complexidade. Olhando você falar, me parece que você é aquela referência quando o assunto é inovação, né? Tecnologia, tipo, surgiu um cliente aqui falando de tokenização. E o advogado, meu Deus, cara, como é que eu ajudo ele? Chama o Rodrigo, que o Rodrigo sabe. É que, veja, assim, o que aconteceu na minha trajetória, né? Eu trabalhei muito com startup e startup em crescimento, ainda trabalho, né? E isso, qual que é o problema da startup? Ela sempre ela te demanda novos problemas, porque ela traz uma visão que vai impactar em alguma coisa e que muitas vezes não foi pensado ainda. Né? E principalmente quando a gente está falando de plataformas. Geralmente, né, o direito brasileiro e os tribunais superiores, eles trabalharam sempre muito bem as questões com relação a plataformas. Isso muito antes da gente falar nesse termo, as decisões que vinham do STJ, elas já intuíam muito bem o conceito. Então, eu digo para vocês que, do ponto de vista dos tribunais superiores, a gente tem uma boa visão sobre esse tipo de coisa. E aí a complexidade se torna muito como para você entender as relações contratuais. Né? Você tem já precedentes interessantes, você tem o Marco Civil da Internet que
traz aí um regramento bom. E você tem também agora a Lei Geral de Proteção de Dados e provavelmente nós teremos um novo diploma que vai ser muito importante para os próximos anos, que é o marco legal da inteligência artificial. Né? O projeto que foi aprovado na Câmara é muito ruim, mas tem uma comissão de juristas no Senado, foi feita uma audiência pública e provavelmente eu tenho muita esperança que esse projeto vai ser muito bom. Então, assim, a gente vê a gente que está nessa trajetória do direito digital, a gente vê novas questões e vê velhas questões também com novos interesses. Por exemplo, a gente está falando em startup, né? A gente também está falando que startups, elas hoje em dia, elas recebem bastante investimento. Você ainda tem startups recebendo muito investimento, principalmente aquelas que já têm cliente, já estão fazendo negócio e que têm bons times, né? E essas startups, elas, tanto do lado do investidor quanto do lado da startup, necessitam de um modelo mental que faça sentido para aquele negócio. E às vezes na advocacia tradicional você pode ter um pouco de dificuldade de pensar isso e às vezes até de linguagem, de como que você se conecta com o empreendedor e como se conecta com o dono do fundo, porque você pode advogar para os dois lados. Fato. E é difícil citar, inclusive, né? A gente gravou há um tempo, não lembro se você estava junto nessa, com como é que era o nome daquela advogada? Aquela referência em regulamentação. Também gravamos com a Adriana, acho que lá do Ebanks, também falou um pouquinho em regulamentatório, mas teve uma outra que falou muito sobre criptomoedas, NFT. Daiane, manja muito e tal. E foi muito legal. Foi muito legal o podcast com ela. Mais a panelinha ali. E aí foi muito bacana pelo seguinte, né? Além de outras pessoas que já passaram por aqui, que já falaram sobre o tema. Porque nos parece assim, né? Que para você conseguir colocar isso dentro de um contrato, falando de maneira simples, e a relação entre o investidor e o próprio empreendedor, o advogado que não manja nada daquilo, ou ele vai usar uma linguagem completamente distante, aquilo não gera segurança nenhuma para ele, certo? Ou ele vai ser extremamente técnico a ponto de não viabilizar, às vezes, o próprio negócio, né? Como é que ele dá segurança de um software, de uma coisa que ele nem manja? E vai colocar aquilo, vai traduzir aquilo numa cláusula? Como? Essa é a pergunta, né? Então, por que eu pontuei isso? Quando a gente fala aqui de tecnologia, a gente sempre fica naquela percepção, né? E aí, Rodrigo, como é que isso se traduz em negócio? A gente já tem hoje, isso é um mercado, é palpável, a gente consegue fazer alguma coisa para esse cliente chegar, esse cliente está chegando, chega nos grandes escritórios, né? Como é que está isso na prática, você percebe assim no mercado? É um desafio para todo advogado de qualquer área que for trabalhar com tecnologia, tá? Porque as questões, elas veja assim, você vai ter clientes de vários tamanhos, né? E independentemente do tamanho, os problemas são complexos, né? Esse é um tipo de cliente que é importante que os advogados que querem atuar com eles se aproximem de aceleradoras. Vários fazem isso aqui no Paraná, fora daqui, né? Mas se aproximem também não só do ponto de vista de networking, que é relevante, mas do ponto de vista de estudo. O que a gente vê hoje é muita gente querendo atuar nisso, falando, às vezes, coisas que são impróprias para o tipo de trabalho. E mesmo assim, tendo um conhecimento muito superficial, e quando a gente fala de blockchain, principalmente, essa realidade, né, de tokenização, a ponto de falar coisas anedóticas, assim, né? E daí se referir a notícias que nem sempre são exatamente o que elas se propõem dizer, né? A gente, por exemplo, está num momento de discutir muito tokenização de mercado imobiliário. Existem várias iniciativas dessas importantes, né, sérias, mas também existe muito barulho em cima disso. Então, assim, o que eu percebo do ponto de vista da conexão da tecnologia com o direito hoje é um grande barulho e pouca profundidade técnica. Sim. Posso até dar um exemplo disso. A gente, quando a gente fez o nosso primeiro investimento institucional mesmo da Bossa Nova, eu e todo mundo que é da equipe, metade do time é jurista, mas ninguém manja de direito de tecnologia ou direito de investimento. Então a gente falou, não, vamos contratar um advogado que entenda do assunto. Foi atrás de uma pessoa relativamente famosa aí no mercado. Enfim, ele revisou o contrato, participou de uma reunião ou outra de negociação com a Bossa. Enfim, assinamos o contrato. Uns 3 meses depois, quando a gente já estava mais próximo, né, do fundo, que a gente foi lá para São Paulo conversar, o head jurídico, que foi responsável pela nossa contratação, veio conversar com a gente e falou, cara, é uma situação delicada, mas eu preciso falar para vocês trocarem de escritório de advocacia que está atendendo vocês,
Porque, assim, aquele contrato, a gente, quando faz, já deixa algumas armadilhas pré-setadas para saber se vocês estão sendo bem assessorados ou não. E o teu escritório não, tipo, né, não detectou nenhuma, não colocou na mesa nenhuma negociação importante que deveria ter sido posta. Essas massa, cláusulas velho. a gente vai tirar, porque a gente não quer ferrar com vocês, mas Sim. né, detectamos esse problema. Tipo, cara, tirem, troquem de escritório urgentemente. E, cara, era o escritório... Não era escritório, era um advogado, né? Daqueles escritório, com nome forte, assim. Mas que, pô, se vendia com um especialista nisso e deixou a gente totalmente na mão, né, quando a gente mais precisava. Então, concordo 100% com isso. Veja, eu já peguei contrato de investimento, já que você está falando nisso, né, de cláusulas abusivas e leoninas mesmo, para startups que eram um horror. Assim. Uma vez eu vi um contrato que era um mútuo conversível, né, em direitos, né, com relação ao negócio, que não era com a empresa, e sim com o empreendedor. Ou seja, Ele ia pegar uma parte do empreendedor Ele da vida ia pegar dele. uma parte dos bens Da do empreendedor. vida, Né? E uma série de tomada de possibilidade de tomada de decisão que colocava o investidor, que era perigoso para o investidor, colocava ele como administrador também. Né? Sim. Então, você afastava a ideia, a lógica normativa do investidor anjo. Né? Então, tem que ter muito Virava cuidado sócio. nisso. Virava totalmente sócio. A para tomar representação decisão, é total, né? Com coisas, poder de veto, uma série de coisas. O direito brasileiro tem algumas filigranas, né, e tem que entender um pouco dos tribunais. O que a gente percebe hoje, né, é claro que você pode ser um advogado somente consultivo, sem nunca ter passado pelo contencioso e ser um excelente advogado. Mas, geralmente, as pessoas que passaram pelo contencioso têm uma lógica, inclusive para negociação, que é um pouco mais vantajosa, eu diria. Ainda mais se entenderem, se estudarem análise de risco. Que é algo que, assim, para os advogados consultivos são essencial entender da análise de risco, dentro de um ponto de vista mais moderno, com base em ISO mesmo, e para o advogado que vem do contencioso, traz uma vantagem adicional daí, sabe? Sim. Essa é uma visão que eu tenho. Outra coisa importante, dentro da ideia do barulho, né? Muita gente hoje, assim, o que a gente percebe? Existe o advogado brasileiro, isso não acontece em outros lugares do mundo, com essa agressividade. Ele entende, principalmente os grandes escritórios, que ele precisa ter uma presença digital muito forte, porque senão você some e tudo mais. Na verdade, quando a gente está falando de cliente, o que é relevante é o cliente ser bem atendido. Né? Assim, não é uma coisa tão frequente, e isso, claro, acontece dos clientes virem por rede social, mas principalmente para os pequenos advogados, eu já trabalhei sozinho, já tive escritório também pequeno, é muito mais pelas relações que você cria. Sim. E as relações que você cria são relações de confiança. Então, antes de você ser um grande frisson de rede social, de ser aí um vencedor digital, você tem que ser um cara... primeiro, ter um conhecimento técnico muito forte. Né? Isso leva tempo. Né? Leva tempo fora das redes sociais. E você tem que estabelecer uma rede de relações que transcenda o direito, com gente que confie em você, que entenda que você vai ser um bom advogado. Eu lembro que no início, quando eu comecei a advogar, e veja assim, quando você falou do meu currículo, você vê assim que eu fiz bastante coisa na vida, né? Eu sou inquieto. Eu lembro que tinha gente que queria me contratar porque porque eram meus amigos, gostavam de mim. Entendiam o trabalho, né? Não era porque eu estava em rede social, né? Na verdade, assim, o fato de eu estar em rede social veio muito depois das coisas que eu fiz, assim. E eu acredito nisso, que eu acredito que isso gera densidade, né? Se a gente quer que haja uma atração não só com relação assim ao ambiente de negócio, mas uma atração também de prestígio, a gente precisa, antes de tudo, ser, para depois parecer. Claro. Eu sei que tem aquele TED famoso, finja e depois você vai ser. Gente, finja até tornar-se, né? Isso faz sentido dentro de uma lógica para pessoas um pouco inseguras. E faz sentido, e é importante. Claro. Porque às vezes também você não consegue ter a dimensão do que você é. Porque a dimensão do que você é também está na relação. Claro. Tá? Mas você apostar em rede social como algo preponderante, do meu ponto de vista, é uma métrica de vaidade que vai te deixar
possivelmente muito frustrado. A não ser que você vá ser um influencer mesmo, e daí dá certo, mas ser influencer é como ser jogador de futebol. Né? É como você pegar o cabelo da Nike, da Sorte, né? Que ela tem um fio de cabelo só, os pés voltados para dentro, e ela corre muito rápido, né? Quem consegue captar aquele fio de cabelo tem fama e fortuna. É uma coisa muito... não é só de talento, é muito de sorte também, de estar no momento certo. Tem uma série de fatores, né? Outra coisa que eu acho importante, né? Veja, dizer... a gente às vezes se apega muito ao que... E principalmente da comunidade maker, porque é uma comunidade muito de fé de fazer coisas, super importante isso dos empreendedores. Mas eu fico muito com o pé atrás também com os mitos que os empreendedores de sucesso contam. Porque aquilo é uma narrativa que ele conta que faz sentido para ele, vendo do jeito que ele está enxergando. Claro. E nem sempre ele sabe realmente o porquê que ele deu certo. Tá? Gente, ter sucesso é uma coisa que a gente não sabe por que acontece. Não a gente até tem algumas noções, algumas coisas que a gente faz, tudo, mas é muito difícil você dizer, não, eu dei certo por isso. Não tem um padrão exato também, né? Você vai pegar o conjunto da obra e tentar destacar algumas coisas para colocar nessa narrativa. Vai deixar com certeza muita coisa de fora que fez parte dessa jornada para conseguir chegar ali, né? Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Exatamente, Matheus. Sabe? Assim, então a gente tem que tomar um cuidado, principalmente com grandes empreendedores de sucesso. Né? Claro, isso não descarta que a experiência deles seja relevante para nós. Pelo contrário, nós temos que ouvi-los. Mas a gente tem que ter um pé atrás para as narrativas que beiram ao delírio, às vezes. Sabe? O cara assim, que fez o mundo acontecer do nada. Às vezes as coisas não são bem assim. Né? E por que eu digo isso? Porque senão a gente acaba indo para caminhos de ficar repetindo o que? Roupa, jeito. Toda palestra agora que se faz tem que ser um TED. Tipo, gente, as pessoas, talvez a história que eu tenho para contar não seja tão interessante para um TED, né? Talvez seja uma aula mesmo, ou talvez seja só dicas, enfim. Mas eu acho que a gente tem que... acho que está no momento da gente quebrar os padrões de um certo tipo de cultura delirante, assim, cosmética, muito mais estética do que ética. Claro. E voltar a querer colocar o pé no chão e começar a fazer as coisas mais simples mesmo. Que perde-se um pouco de autenticidade, né? Acho que o que você está trazendo é animal, assim, porque eu concordo perfeitamente. Você acaba seguindo muito o que o outro está fazendo. Às vezes aqui a gente comenta muito sobre isso, né? Fala, olha, a opinião dos outros é muito boa para que você possa, a partir do aprendizado deles, construir a sua própria e não seguir aquela que foi dada a você, né? É melhor você, colhi, ok, obrigado pelo teu feedback, bacana, agora eu penso isso aqui. É tipo consultar médico, né? Você fala, eu acho que eu não tenho essa dor. Vai em outro, provavelmente você vai encontrar algum médico que fale aquilo que você quer ouvir. E aí você sai com a tua definição, né? Vai com o teu pensamento. Agora, tem um ponto que você trouxe ali que eu queria destacar, que você falou no começo, e eu acho que é muito válido, a gente já falou alguns momentos, a gente brinca aqui nos bastidores, tem muita essa brincadeira, tá, Rodrigo? Do chato da LGPD, né? Porque teve um momento da advocacia que, cara, todo mundo foi para a LGPD, né? Agora LGPD. E aí ficaram alguns pelo caminho, que a gente brinca aqui, os caras, sei lá, esqueceu a identidade da mesa e fala, olha, LGPD. Então, tudo ele acaba trazendo essa questão. Mas, trazendo para o viés de negócio, eu brinquei aqui para fazer a pergunta para ti. O que você viu na prática em termos de negócio da LGPD? Porque a gente sempre brincou aqui, falou sobre aquilo ter se transformado, e a gente tentou para vários escritórios prospectar, fazer ações e tal, e foi frustrante. Só que os grandes escritórios, já entrevistei alguns aqui, continuam muito bem em LGPD, continuam fazendo grandes negócios, inclusive como porta de entrada para outros grandes negócios que a LGPD traz. No final, ele nem vende LGPD, vende uma outra solução que é muito mais interessante e muito mais usual para aquela empresa. Como é que está isso na prática? O que você viu da LGPD? Como é que foi para você? O primeiro que assim, de novo, o digital ele é importante para o todo do negócio empresarial. Sim.
Né? E isso faz toda a diferença porque você não vai fazer só o digital. Sim. Você vai fazer a parte tributária, você vai fazer a parte societária, você vai fazer a parte de contratos, você vai fazer o contencioso. Então ele é uma porta de entrada muito importante para o direito digital, para o direito empresarial. É assim que eu vejo. Né? Legal. Ponta da lança ali. A ponta da lança, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Eu dou aula de direito digital hoje na Unicuritiba, né? Que eu não sou um professor, eu sou um advogado que dá aulas, né? Minha viés é que eles saiam de lá sabendo operar, né? E claro, com as limitações que eu tenho, mas também com aquilo que eu vejo na prática que pode ser útil para eles fazerem. Então, essa é a sacada. Quando a gente está falando de LGPD, você tem... É um mundo, porque você tem empresas que já fizeram, e muitas as grandes empresas fizeram. Você tem empresas que têm um termo de uso que foi copiado do site, não tem nada a ver com o que ela faz. Isso existe. E ela não tem nada dos outros documentos. Né? Ela disse que fez, a LGPD não fez nada. Sim. Então, assim, você tem esse negócio também. Fora dos grandes centros, a maior parte tem muita gente que não fez e que está se preocupando porque tem valores astronômicos e que assim, você tem... O que acontece com a LGPD é que você tem riscos diferentes para cada tipo de empresa. Né? Eu tenho uma palestra que eu dou geralmente, porque como eu trabalho no meu doutorado com análise de risco de conformidade legal para startups criarem software, né? Eu sempre tenho uma visão assim da questão da alta criticidade. De quando que você tem alta criticidade e por que você tem que fazer algo. Porque provavelmente você vai perder muito dinheiro se você não fizer. Ou então você pode conseguir ter ganhos, inclusive colaterais, que você não imaginava. Então, a LGPD, sim, ela é um chavão, mas ela ainda, para algumas coisas, ela vai servir muito bem. Né? Outra coisa importante, nós estamos entrando num outro momento. Só tem um ponto que eu queria trazer ele para ti, que acho que é interessante para complementar, é que o brasileiro ele ainda tende a agir um pouco mais pela dor, né? Então, isso aí não dá problema e tal, né? E a gente acaba desfrutando do benefício da ignorância, né? Não, isso aí é tranquilo, não tem problema. Daí quando a água bate na bunda, né? Vamos contratar, vamos resolver. Né? Mais ou menos na área médica, isso também, minha esposa trabalha na área de medicina, então ela fala que eu deveria fazer um cursinho em algum momento para entender o básico de contaminação e tal, a gente tá com um bebê novo em casa, eu falo assim, prefiro viver o benefício da ignorância, que se eu souber tudo isso aqui eu vou ficar muito louco, muito preocupado demais, então me parece que a LGPD caminha um pouco para isso também, né? Assim, o que é importante, né? Assim, a gente entender que tem um novo momento, né? A partir de outubro pode ser, é muito provável que seja possível já a NPD fazer suas multas, mas o grande problema não é a NPD hoje, o grande problema é o Poder Judiciário. Claro. Né? Você tem questões de indenização, você tem o Ministério Público atuando, você tem as questões trabalhistas, né? Já houve reversão de justa causa. Então, assim, você tem uma série de coisas que você tem que entender o risco. Quantos funcionários a empresa tem? Né? Ela tem muito cliente pessoa física, ela tem consumidor, você vai tendo vários riscos. Os dados são de alta criticidade ou de grande sensibilidade, dados sensíveis. Então você vai ter aqui uma série de coisas. Utiliza inteligência artificial, algum tipo... Eu gosto de chamar de machine learning, não inteligência artificial, porque dá uma ideia errada da tecnologia. Então você tem outro tipo de problema. Mas a gente está entrando num momento agora que as empresas que fizeram, principalmente aquelas que fizeram em 2020 já os seus programas de conformidade, estão começando a pensar em como eles vão auditar o que fizeram e os processos continuam. Né? Então você, na verdade, vai ter uma preocupação sempre. E mais, você tem as violações de dados, que elas acontecem, né? E aí, assim, as empresas que já têm os seus planos de gestão de incidentes conseguem tomar decisões melhores que aquelas não têm. E você tem os dois tipos de empresa. Você tem o cliente que vem, às vezes, desesperado e com razão e com muita seriedade. E você tem o cliente que já conseguiu tomar algumas decisões para resolver algumas das questões, mas precisa do teu auxílio para você continuar um processo. Então, o LGPD vai ser um processo, sabe? É claro que, assim... muito do misticismo que teve sobre ela saiu. E a gente vai ter um momento agora de alguns tipos de visões estarem se tornando mais concretas. Claro. Sabe? Com relação ao marketing, principalmente, eu acho que no início a lei foi muito mal lida em relação a marketing. Né? Havia tudo não podia, e também não é assim, né? A lei garante a livre iniciativa, a inovação, né? Então, como é que a gente tem que equalizar isso e é claro, com o principal ator que é o titular do dado, né? Claro. O cerne da lei é proteger as pessoas. Sim. Mas como que a gente pega e torna todos esses bens jurídicos tutelados de uma maneira
que a gente consiga ter uma economia funcional. Né? Sim. Muito legal, muito legal. A gente viveu momentos aqui de muito escritório nos procurando e tentando prospectar cliente a partir disso. Então, vivemos aquela onda mesmo de LGPD. E eu lembro de uma ocasião em que eu, acompanhando um grupo de CEOs de startups aqui de Curitiba, até várias startups bastante relevantes, assim, e eu vi algumas mensagens que eles falam sobre LGPD. Como é que tá lá na tua startup? Como é que tá na tua? E aí o que eu percebi, assim, que tava muito mais descendo lá de cima para baixo, e não de baixo para cima, né? Então, o que era lá de cima para baixo? Os fundos, né, que tinham aportado, um bossa da vida, falou, o seguinte, regulamenta aí. Mas não quero saber, entendeu? A gente não tem por que criar este risco, que é mais ou menos o que você trouxe agora, né? Para que eu vou ficar correndo esse risco? Estou com 300 startups aqui no meu portfólio, não vou fazer porque eu vou economizar, né, X, enfim, tem o que fazer. Então faz e acabou. Então veio uma ordem lá de cima e aí elas se regulamentaram. E a gente começou a observar que aquelas pesquisas, a forma de pesquisa do LGPD estava muito ainda embrionário, assim, né? As pessoas que estavam procurando, porque a gente fica cruzando informações, estavam muito embrionário. Então o que aconteceu no final do dia, que a gente percebeu? As grandes contrataram, e quando uma grande vai contratar, obviamente, né, ela não corre muito risco. Eu falo, não vou pegar o Zezinho, né, que acabou de montar o escritório, vou pegar um escritório renomado, porque eu sei que se der alguma coisa eu tô carimbado aqui, já que é justamente para mitigar risco, né? Exatamente, para que eu vou fazer esse movimento? E a gente percebeu que isso, separou bem o mercado, né? Então o mercado continua sendo um mercado muito bom, mas separou. Os aventureiros, vamos colocar assim, aqueles que acharam que ia ser mais fácil, acabaram saindo. E só abrir um parênteses rápido, eu lembro de uma situação que umas 3 pessoas diferentes, isso que mais me chamou a atenção, que não são do direito, que eram pessoas, assim, sabe aquele cara que tem procurando uma bala de prata? Ele me chamava assim, cara, tô com uma ideia maravilhosa, você vai gostar. Queria te chamar pra ser sócio. Daí quando ele chegava, parecia aqueles vendedores de marketing multinível, assim, sabe? Cara, LGPD. Vai sair aqui agora, lei, todo mundo vai ter que regulamentar. Umas 3 pessoas diferentes. Eu falei, cara, mas o que você entende sobre... Não, fiz um curso ali, não sei o quê. Eu falei, cara, não vou, obrigado, legal. Mas eu vi assim, o troço acontecendo de uma maneira bizarra, assim, né? Sim. Cara, e isso rola com a gente, porque a gente pega o advogado autônomo, né? Esse é o nosso perfil, pequeno advogado. Tem de pessoa física. E aí, volta e meia, a gente faz ali tem uma metodologia de fazer o plano de carreira. Cara, o que você está focando? Para onde é que você vai? Às vezes numa pós-graduação em LGPD ou em direito digital. Cara, mas você não atende pessoa física? Esse não é o teu foco? Você não, porque eu vou, enfim, vai crescer, não sei o quê. Tipo, agora melhorou, mas assim, 2020, 2021 era a pós-graduação que mais aparecia pra gente, de pessoas que nunca atuaram na área, não atuam com empresarial, não tem nenhuma relação com isso e nem querem atuar com direito trabalhista. Feito manada, mas eles achavam que ia ter uma prata, né, uma bala de prata ali que ele ia poder prospectar depois. Para as startups, ou mesmo empresas de base tecnológica, né, média ou pequena, que vão ser compradas ou que vão receber investimento, geralmente no due diligence já se pede para entender pelo menos os riscos. Né? Não você vê o todo, mas quais são o nível de risco com relação à proteção de dados. E não só isso, né? A gente percebe também que fornecedores, grandes clientes, quando as empresas são muito grandes, que vão pegar fornecimento de serviço com startups, eu já vi também pedir adequação ao LGPD. Né? E então, isso... Dependendo do nível de negócio, né, vai ser exigido. Exato, né? exato. Porque é o compliance, porque assim, quando a gente está falando LGPD, a gente está falando, na verdade, de compliance de proteção de dados, conformidade com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. É mais um compliance. Né? Perfeito. E aí, assim, toda a cadeia tem que estar, toda a cadeia de suprimentos tem que estar em compliance. Então, por isso que grandes empresas, grandes players, geralmente eles buscam entender se os fornecedores deles estão em conformidade legal, né? Perfeito, perfeito. Rodrigo, tem um ponto aqui que eu toquei no começo lá. Dá pra gente ficar conversando aqui contigo sobre tecnologia, que eu sei que você manja uns 2, 3 dias sem parar, né? Porque você tem resposta, tem muito conteúdo para transmitir pra gente. Mas todo podcast aqui a gente gosta de cruzar com essa parte de business, de negócio mesmo, né? E o que eu queria te perguntar aqui primeiro, um ponto que colocaram até na pauta que eu acho super interessante, o Matheus até comentou um pouco antes, falou, o Dedo é um cara super bem relacionado, um cara de networking, né? E networking parece muito óbvio, vou fazer networking, então vai ali no evento que tem ali, vai na OAB de vez em quando aparece. Né? Mas, muito abstrato, mais do que óbvio. Muito abstrato, mas no fundo a pessoa não sabe se ela, sei lá, marca um almoço por semana, se ela sempre segue um padrão, ou se aquilo que ela está fazendo já é considerado network. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer, que é bem feijão com arroz, como é que você construiu o seu network? Foi orgânico? Foi natural? Você é um cara mais sociável? Você foi se enfiando em alguns lugares, você pode contar pra gente, estratégicos, como é que foi? Pra você dar uma aula do feijão com arroz do network. Eu acho que eu sou um cara introspectivo, né? Sou um falso extrovertido. Eu entendo que a grande sacada do networking é você fazer o bem antes, sem querer nada das pessoas.
Nem todo mundo pensa como eu. Grandes vendedores geralmente não pensam como eu e têm sucesso antes, tá? Mas eu entendo que você tem que pensar isso com um efeito residual no tempo, né? Geralmente também grandes vendedores que não, muitas vezes só são vendedores, eles acabam queimando seu filme e fogem da cidade. Isso já aconteceu com várias pessoas aqui em Curitiba que eu conheci. Claro. Sabe? Então, se eu pudesse, se a minha experiência vale de alguma coisa, que cada um vai ter a sua, a primeira coisa é sempre pensar como que você pode ajudar as pessoas. A segunda coisa é transite em vários ambientes diferentes. Não conviva só com advogado, não conviva só com a turma do seu prédio. Consiga ter faça dentro daquilo que você gosta de fazer, conheça novas pessoas. Isso tem que ter um interesse genuíno por pessoas. Isso não adianta. Tem que ter um interesse genuíno. Você tem que gostar de ouvir as pessoas, mais do que falar, né? E também eu entendo que daí assim, a questão de você focar alguns pontos de estudo naquilo que você acha que você vai ser referência é relevante, né? As pessoas que estão se tornando relevantes e referências que a gente vê em rede social hoje e que não são espuma, que não se desmancha no ar, Gostei desse. Geralmente tem um estudo muito forte de uma determinada área, né? Você falou de 2 pessoas aqui, né? Diana Udry, por exemplo, ela focou todo o doutorado dela nisso, tá? Né? Tem uma presença forte digital, mas ela tem muita substância. Fato. A Adriana Gri Camargo, foi referência que talvez nós tenhamos aqui junto com Montanha na questão de regulatório, né? Então, e continuam sendo referência na área do corporativo tecnológico, né? Perfeito. Então, assim, a gente está falando de gente que fez coisas que ninguém tinha feito antes. Claro. Então, isso tem um apelo. Agora, ainda com relação ao networking, assim, vai para tudo quanto é lugar, gente. Sabe? Não tem muita escapatória. E, cara, é simples assim, e ainda assim a gente vê uma resistência. Que nem chega pra você pedindo pra fazer projeto de GPD. Pra mim, o que chega é advogado com, cara, vamos criar um troço pra atender startup, você conhece todas as startups, vamos fazer um planinho, não sei o que deu. Já, né, enfim, conheço faz tempo. Cara, em vez disso, vamos fazer assim, eu te abro porta pra eles. Se você quiser prospectar startup, eu te levo em todo evento que vai ter. Eu tô uma vez por semana no evento do Vale do Pinhão, um do Sebrae, um da Hot Milk, tipo, vai comigo. E eu te apresento pra eles. Sabe quantos foram já? Nunca. Não, falta de eu criei um evento, grupo, né? Eu mando lá, eventos de startup pros advogados. Ninguém nunca foi comigo. Não é por falta de evento, na verdade o que ele quer é que você traga as pessoas para ele, não é? Ele vai ter que conversar com as pessoas têm que conhecer, têm que entender, têm que gostar dele, né? A relação mais legítima, mais antiga, né? Que existe, que continua na moda, né? Puta, me interessar pelo que a pessoa tá falando e tal. A gente tem uma lógicazinha que a gente ensina aqui para os advogados, que eu falo que é a teoria o hackzinho dos 20 minutos. Eu falo assim, em 5 minutos você não se conecta com ninguém. Então, se o cliente ligou para você, tá conversando com você sobre uma causa, e você não conseguir estender a conversa por pelo menos 20 minutos, significa que você não fez perguntas para ele, né? Você ouviu aquilo que te interessava e concluiu a ligação. Ah, tudo bem, mas ele não era qualificado e tal, mas você nem consegue perceber uma qualificação em 5 minutos. Então estenda, se você estiver disposto a fazer isso, pelo menos 20 minutos, faça perguntas para ele, né? E só perguntas. E aí a gente passa um outro requisito que são coisas muito simples e óbvias, mas que faz o advogado se atentar. Fala, olha, quem falou mais no atendimento, você ou ele? Se você falou mais que ele, você perdeu. Você não se conectou, porque você não fez ele falar, né? Quem tem que falar é ele no primeiro momento, né? Então tem algumas coisinhas básicas e que aí eu vou até voltar com uma pergunta para ti que você dá aula. A gente sempre acaba reclamando nos bastidores. Eu detesto a reclamação de, poxa, é muito ruim a faculdade porque ela não prepara para isso, né? O direito deveria ser reformulado, ter, sei lá, um semestre para falar de negócio, porque ninguém fala disso, relacionamento e tal. Faculdade nenhuma ensina isso, nem a de nenhuma administração faculdade ensina isso. A gente entrevistou uma vez uma presidente da OPET aqui que ela fala, cara, o MEC ele às vezes não permite e existe uma lógica para ser assim, né? Não existe lá todas aquela grade do direito à toa. Existe uma lógica, para tirar uma daquela vai faltar alguma coisa lá na frente. Como é que você vê isso na prática lá quando você está dando aula e entra esse assunto de network e negócio? Bom, assim, acho que na faculdade de Direito os alunos têm que aprender Direito. Você tem que estudar muito Direito. Primeiro porque, assim, se quiser fazer Direito Digital, vai ter que conhecer muito de Direito de várias áreas. Né? Primeiro vai ter que conhecer teoria geral do Direito. Vai ter que entender Direito Constitucional. Vai ter que entender muito de Direito Civil.
Né? Porque vai ter que entender todos os ramos do direito muito bem, vai ter que entender a questão da territorialidade, marco civil da internet. Então não adianta, você não vai escapar. Uma vez eu lembro quando eu comecei num grupo de pesquisa sobre direito digital, direito do futuro, na verdade, né? Um aluno veio, eu vim aqui pro direito digital porque eu tô querendo me achar no direito. Eu falei, então é o seguinte, se você está vindo pro digital, você vai ter que estudar muito direito. Era banho de água fria do garoto. Assim, não, mas a gente tem que dar uma real de uma maneira assim. E outra coisa, se você ficar aqui, você vai sair muito bom. Pode ficar tranquilo. Venha, estude isso. Então, assim, a questão do negócio, eu sempre vejo essa questão, vamos ter mais negócio, também é importante. Mas um cara que vai querer atuar em direito digital, né, ele primeiro vai ter que entender muito de direito. Não escapa, porque tem questões, como a tecnologia é pervasiva, ela vai permear tudo. E você vai ter que pensar sobre tudo. Né? Eu posso, por exemplo, isso eu vou falar uma coisa que hoje já é bem batido aqui, mas citação por WhatsApp, é possível, não é? Como é que eu consigo abordar esse negócio de uma maneira que faça sentido? Eu tenho regras do direito que você sabe o que os jogadores vão fazer. E as decisões são boas com relação a isso. Então, eu preciso realmente entender muito direito. Vou aprender negócio. Cara, veja, você não pode entender que você vai sair com 21, 22 anos da faculdade, 23 anos, e você quer ser um master enorme do cara. Não, você vai aprender no tempo. O que você vai ter que fazer sempre é que desde o início da faculdade, ou você vai estar estudando ou trabalhando, fazendo estágio, e vai fazer isso por 10 horas por dia. Né? E vai ter que achar tempo para estudar mais ainda. Então não existe eu não tenho tempo para um estudante. Às vezes a gente ouve isso. Eu não tenho tempo, está muito corrido. A vida é assim, sabe? Se você não tiver filhos, vai continuar sendo corrido. Se tiver filhos, você vai achar tempo, porque tem aquele ditado, inclusive, quer ver algo feito, chame alguém que não tem tempo, porque o cara vai arranjar o jeito de fazer. É o que se ocupa. Né? Então não adianta, assim, não existe fórmula mágica nesse mundo do século XXI. Está tudo muito rápido. Né? E a gente precisa ter uma base, e nada melhor no momento em que você ainda é uma pessoa barata de se construir essa base, como ser um estudante, né? Uma base muito sólida para que você consiga manejar o direito depois. E daí você vai aprender técnica de venda, né? Técnica de gestão, porque você vai ter que aprender a gerir pessoas. Né? O pessoal fala mal de coach, né? Mas, poxa, eu aprendi tanto a fazer gestão fazendo 2 cursos de coach. Sim. Né? Questão de pessoas. Porque a gente não tem que ter preconceito nas coisas, sabe? Tem que estar muito aberto, né? Pra poder aprender, né? E isso, Só me lembrou uma história aqui rapidinho, essa é interessante, é bem legal. O que acontece? Minha irmã se formou, né? Ela se formou recentemente e tal, passou na OAB de primeira, aquela felicidade pra família, temos um advogado, todo mundo faz aquela piadinha, né? Agora já podemos ser presos, já podemos separar, enfim, aquela piadinha bacana de família. Aí ela chegou pra mim, né? Falou, Gui, você tem um monte de escritório, né? Vocês, são os maiores do Brasil, tem 60 pessoas aí só fazendo marketing jurídico, tá bem legal. Me ajuda aqui. Falei, claro que eu te ajudo. Ela falou assim, eu quero fazer negócio, quero prospectar. Falei, claro, vamos prospectar. Então, me conectando com ela. Daí eu falei pra ela, o seguinte, eu vou arrumar um negócio bom pra você, bem bom. Se eu colocasse pra você, eu fiz a pergunta pra ela aqui, 100 pessoas todo mês pra você falar, seria legal? 100 pessoas, baita networking. Eu arrumo 100 pessoas, gostou, né? Gostei, bacana, então tá bom. Só que é o seguinte, só tem uma regrinha, essas 100 pessoas, elas querem ajuda. Você vai ter que ajudar elas no primeiro momento ali. É aquela linha tênue do consultivo aqui, né? De prestar uma consulta para o cliente. Você está disposta, não? Não, beleza, tudo bem. Então, fechou. Como é que vai ser isso, Guilherme? Então, tá bom, nós vamos fazer aqui uma campanha em que a gente vai aproximar essas pessoas, esses contatos, e aí você vai no WhatsApp, você vai ligar, você vai passar o dia inteiro conversando com essas pessoas. E desta sequência, ao longo de 12 meses, olha o tamanho do relacionamento. Você vai ter falado com 1.200 pessoas. Você já imaginou que 1.200 pessoas não têm problemas intrínsecos do direito? Assim, ali tem gente separando, ali tem, uso capião, ali tem crime, tem tudo. Você vai ficar milionária. Né? Então, eu fiz um desenho para ela, 1.200 pessoas, se você atender bem. E aí, a hora que eu terminei o raciocínio, nossa senhora, não tem outro jeito mais fácil? Mas no começo parecia legal. Acho que agora já. Isso que você nem abriu qual que é a taxa de conversão para ela. Você ia fechar de 100 desses aí. Assim, a profissão ela tem uma série de limitações com relação à captação de cliente. A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Sim. Mas existem estratégias que são perfeitamente possíveis, né? Escrever textos, escrever livro, dar aula, né? Mas assim, quando a gente está falando de escrever texto, tem que tomar um cuidado, que é o marketing de conteúdo ruim,
que Sim. geralmente é ruim, sabe? Assim, que não serve pra nada. Então, assim, você tem que tomar um cuidado muito sério quando Advogado você... que escreve para advogado. Quando você... Exatamente. Fazer por fazer, né? Assim, como é que você realmente presta um serviço no sentido de que o teu texto ele vai ajudar as pessoas, né? Ou um vídeo, né? Agora a moda é fazer Reels, né? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos ter uma mais substância mesmo. Assim. Ou vamos virar influencer, né? Daí a gente mudou de profissão, tá tudo bem também, né? Tem gente que tem conseguido ter esse caminho, eu acho nobre, bonito, né? Mas não adianta, a gente não passa por ter um grande conhecimento, né? E tentar entender, assim, que a gente, as coisas, a gente vai ter ganhos residuais. Tem que ter uma persistência, sabe? Não é algo que você... tem gente que leva sorte, consegue fazer coisas enormes rápido, né? Mas não, o mundo, para muita gente, para mim nunca foi assim, sabe? Para mim sempre foi muito de dedicação, muito de energia, né? Sempre foi difícil, né? Até que sempre teve que ir galgando degrau por degrau, né? Porque eu venho de família humilde, né? Eu a minha rede de relações com gente mais rica ou sofisticada ou que de grandes empresas, ela veio no tempo. Sim. Né? Então, acho que tem que ter muita clareza. Né? Tem 3 coisas que são importantes, né? O que eu sei fazer... para onde eu quero ir, né? Ou então, por que eu existo? Qual é o meu propósito, né? Mas essa coisa do propósito é tão batida também que a gente tem que tomar um cuidado, né? Mas assim, o que eu gosto, então, também, né? E qual que é a minha rede de relações, né? Para eu poder conseguir buscar um norte, assim, né? Eu já meio que... Eu me desencantei um pouco com o propósito. Acredito que ele é uma baita ferramenta, inclusive para gestão, sabe? Sim. Mas eu tenho, por exemplo, meu propósito é muito amplo, né? Assim, eu gosto de muita coisa. É um problema para a gente que é assim... Então, não tenho propósito. Não, às vezes talvez você goste de muita coisa, você gosta de experienciar a vida, talvez esse seja o seu propósito. É que parece que surgiu a necessidade de todo mundo ter um propósito. Mas se você não tem um propósito, fique tranquilo, calma. Exato. Não se mate, tá tudo bem. Acontece muito aqui, Rodrigo, que é uma coisa muito interessante, o advogado nos contratar, às vezes, acaba construindo o site dele e ele pede pra gente construir a parte dele de missão, visão e valores, às vezes até propósito. E a gente dá risada, né? Então, cara, você não precisa ter, se você não tem calma, não precisa fazer tudo aquilo que os outros estão fazendo. Para mim, o propósito ele se desenvolve, você cria um negócio com propósito, né? Porque a partir de um problema, de uma dor, ou aquilo simplesmente está gerando valor para a sociedade, tá? Pô, você contrata gente, você gera valor, bacana, legal. Você pode construir um propósito e ele não precisa ser pro resto da vida. Ele pode, né? O que você tem que ter são os seus valores pessoais, você não negocia. A proposta você pode mudar, esses próximos 5 anos eu quero curtir isso aqui. Esse é meu propósito. Depois eu posso mudar, por que não? A empresa né? é a mesma coisa. A empresa evolui o propósito dela. Exatamente, ele vai mudando, né? É que ficou, eu concordo com você, uma coisa muito abstrata, né, ao longo desse tempo, né? Agora, tem um ponto que você trouxe ali, Rodrigo, que eu queria pegar a tua opinião até. Teve um advogado, logo que a gente começou, muito bacana, até vou citar o nome dele aqui porque ele é muito parceiro, que é o Vinícius Terci, e ele é um cara tributarista, direito internacional, ele atua muito com pessoas, uma referência para pessoas que saem, né, deixam o país e precisam fazer a declaração de saída definitiva, comunicar, abrir conta corrente para quem não é residente e tal. E eu estou citando ele porque foi muito interessante quando você falou na parte de conteúdo, ele trouxe um aprendizado para mim que até hoje a gente, né, perdura aqui e faz para diversos escritórios. Ele falou sobre algo chamado Economia da Gratidão, inclusive é um livro muito legal, li depois, né? Um livro muito bacana. E ele contava o seguinte, para mim era um troço completamente, no primeiro momento, assim, abstrato. Eu falei, não, isso aqui não pode ser real. Ele fazia um conteúdo tão macro, mas tão denso, né? Que você usou bastante essa palavra, tão profundo, a ponto de a pessoa ler aquele conteúdo. Até hoje está lá. Se você botar a declaração de saída definitiva, está lá no Google, está nas primeiras posições. A gente ajudou ele naquela época, mas o conteúdo todo dele. Tão denso, a ponto de a pessoa ler aquele conteúdo e ela olhar e falar assim, caramba, assim, tipo, o cara resolveu, ele tirava prints da tela lá da Receita Federal, onde você colocava, e aí ele dizia o seguinte, olha, isso aqui vai ser tão interessante, vai resolver tanto o problema dessa pessoa, que ela vai sentir vergonha de não me deixar um comentário, de não falar comigo, de não ligar, de não usar os meus serviços. Cara, dito e feito. Aí nós começamos a gerar tráfego para dentro daquela página. Ele é uma puta referência, ele presta só uma consultoria em cima disso, sabe? De outros assuntos. E ele ensinou para mim uma coisa de muito valor. Daí, para mim, ele quebrou um paradigma, que era aquela coisa de, mas se eu contar tudo, a pessoa não me contrata. Isso é uma bobagem, exatamente. Ele tem toda a razão, né? Isso é animal, isso. Veja, assim, eu entendo que isso é um pouco insegurança. Até outro dia, um colega
da Contractor, Henrique Flores, comentou que uma vez ele foi conversar com um advogado. O advogado falou, olha, se eu quisesse ensinar, abrir meu conhecimento, eu dava aula, eu escrevia um livro. E fechou para ele, assim, cara, pô, o que é isso? Gente, isso é uma bobagem, uma baita de uma bobagem. Se você, como é que você tem que se garantir sendo aberto, inclusive com seus colegas, sabe? Uma das coisas mais infelizes e mesquinhas que eu vejo é colega que atua na mesma área achar que ele... Porque ele, claro, que é seu concorrente, ele tem que pegar e te minar, ou tem que pegar e não pode curtir o que você faz. Isso é de uma mesquinhez, é de uma baixeza moral, de uma fraqueza pessoal que não deveria nem, sabe... devia ser jogado para debaixo do tapete e nem ver que isso acontece. Mas isso acontece, é tão feio esse tipo de coisa, que gente, como você falou, que tem esse nível de generosidade, geralmente merece se dar bem na vida. E colhe, né? Colhe os seus frutos, sim. Muito bacana. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, aqui tentando trazer para um contexto quase que de uma reta final, que seria a relação direta com o seu trabalho ainda, sabe, no Marins Bertoldi. Quando a gente fala de rede direito digital, nova economia, a gente citou um pouquinho no começo, né, no quadro anterior ali que você fala da tua importância ali como referência em tecnologia. O que eu queria te perguntar, assim, tirando aquilo que você já trouxe para a gente, o LGPD e as relações que acontecem, como ativamente, né, pensando num grande escritório, como é que um grande escritório, se ele faz alguma coisa diferente para o nosso advogado que está ouvindo ali, que ele é pequenininho, ele fala, não, mas o Marins Bertoldi deve fazer alguma coisa diferente para prospectar cliente. Ele fica organicamente, ele espera reativamente as coisas acontecerem, os clientes chegarem até ele se posiciona, por exemplo, falando assim, pô, agora temos o Rodrigo aqui, vamos aparecer, sei lá, na análise 500, estou supondo aqui, tá? Vamos aparecer, vamos entrar com conteúdos, um evento, valor econômico, vamos promover um evento. Como é que ele faz ativamente para fazer com que se aproxime negócio? Não só no Marins, mas em outras oportunidades que você já viu. Os grandes escritórios, eles têm a crença de que eles precisam ter presença digital. Eu já ouvi isso de vários grandes advogados que têm grandes escritórios aqui no Paraná. Eles falam, não, é uma necessidade eu ter, por exemplo, uma presença no LinkedIn. Então, isso existe, isso é uma das coisas que se faz. A questão de eventos, geralmente a gente tem convidado mesmo, mas tem os eventos internos para os clientes, isso é uma coisa legal, assim, fazer eventos trazendo os cases dos seus clientes e convidando outros clientes para vir. Dentro da minha área, entra compliance, e o ESG, também. Assim. Claro que a gente tem uma parte muito grande de governança já dentro do Marins Bertoldi, tem uma grande parte também de ambiental já, eu trago um pouco do social e a gente criou uma proposta. Então a gente a questão de você, dentro daquelas áreas que você atua, você criar eventos internos é algo relevante, vários escritórios fazem isso, a questão com relação a grandes catálogos, eu não entendo direito não como funciona, não poderia dizer. Mas o que eu acho talvez o mais interessante é esse contato mais direto. Tá? Porque da minha visão e da minha experiência, os clientes vêm através dos seus clientes. Isso é muito comum. Sim. Sabe? Seja um escritório grande, seja um escritório pequeno. A vantagem do escritório grande é que, como você consegue atuar em várias áreas concomitantemente, com muita intensidade, você tem um portfólio que você consegue acabar prestando muitos serviços diferentes para o mesmo cliente. Claro. Então, e não é nada que uma boutique também não possa fazer. Sim. O que talvez seja diferente aqui é a capacidade de prestar serviço em volume. O que talvez pequenos escritórios poderiam fazer para conseguir crescer, assim, seria um trabalho muito forte de orientação para os seus os advogados mais jovens ou estagiários, para que eles sejam treinados muito rápidos para poder ajudá-los. Perfeito. Assim, a questão de do treinamento de equipe talvez seja o grande diferencial, o grande pulo do gato para os pequenos escritórios crescerem, sabe? E algo bem negligenciado, né? Isso que eu ia falar, muito negligenciado. Bem negligenciado. Eles só reclamam da equipe e nunca vi investir nada em treinamento. Boa parte você fica esperando muito a proatividade do outro, né? Quando aquilo deve partir... Eu gosto de uma linha de mais de gestão, acho que é o Rei Dali que compartilha isso. Ele fala que a pessoa não faz um trabalho. Você tem um colaborador aqui, mas ele não faz. Ele fala que não faz por 2 motivos, assim, sabe? Ele fala que não faz ou por motivação ou por capacidade. Ele fala, por motivação é difícil, né? Motivação não tem nada que você possa...
óbvio, dá para criar uma cultura e tal, mas geralmente você errou, né? Alguma coisa acontece, tem que entender aquela pessoa e tal. Agora, a capacidade é responsabilidade sua, você, seu gestor. Se ele não sabe, é porque você não ensinou. Ah, mas ele não faz, então você não ensinou. Você tem que ensinar. O que eu vejo específico dos advogados é que eles querem que os seus colaboradores reflitam eles. Então, pega o cara que tem um escritório. Ele tem um perfil empreendedor, ele é o cara que correu atrás pra cacete, se virou. E ele, quando vê os seus associados, o pensamento que vem na cabeça dele é os mimados. Eu tô aqui pagando salário fixo e tal, e o cara não corre atrás, o cara tem frescura. Então, tipo, e pode estar certo na cabeça dele, só que ele tá liderando uma equipe, ele tá liderando vários empreendedores, então ele tem que saber como você quer que eles tenham esse perfil, desenvolver isso neles. E aí que geralmente começa a frustração. Porque, eu dou tudo pra eles e eles não correm atrás, eles não fazem nada. Aí o cara se frustra, demite, traz outro, que vai acontecer a mesma coisa e o ciclo fica eternamente se repetindo. Veja, tem esse caso, né? Tem o caso dos pequenos escritórios que tem justamente esse perfil, mas tem pequenos escritórios que geram muito dinheiro. Também, né? Que tem sua própria estratégia, tem um jeito de advogar e que conseguem manter os seus associados, né, muito tempo juntos. Sim. Né? E isso aqui acho que a gratidão entra de volta também, sabe? Generosidade, porque uma relação de tempo, né? Fortalece isso. Exato, e assim, mas para um advogado que vai melhorando no tempo permanecer, ele tem que gostar, né? Não tem muito outra... Não tem segredo. Não tem, né? Então, acho que a profissionalização dos escritórios pequenos, ela já acontece, né? Mas é uma dica boa para quem não pensou nisso ainda ou não começou num processo desses, né? De separar as contas pessoais das contas do escritório. Às vezes isso acontece, em alguns casos, um negócio bizarro, né? Feijão com arroz, né? Então, Tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz assim, né? A empresa cresce na proporção do tempo que você dedica para aquilo que é mais difícil. Né? Aí você pergunta para o advogado, o que é mais difícil no teu caso? Eu tenho que... As pessoas aqui, né? Depende da fase do escritório, né? Então, às vezes a gente quer fazer tudo no começo, quando na verdade você não tem que chegar naquela fase. Se fosse um videogame, você está na fase 1 aqui. Vai correr atrás de cliente, né? Você vai ter que aqui, pegar o teu time na mão. Daqui a pouco você vai chegar lá, dá para você falar em compliance, vai falar em outras coisas. Calma, tudo no seu tempo. Aí ele fala assim, o que você gasta de tempo em... Esses dias eu fiz isso com o cliente, foi engraçado. O que é o mais difícil para você? Vendas. Legal. Quanto tempo você dedica na semana para vendas? É que não dá muito tempo, eu não consigo, estou sempre aqui cumprindo o prazo. Eu falei, e você está crescendo? Sim, então, olha, levanta as mãos pro céu. Porque você não está dedicando nada de tempo, está crescendo, cara, você é um cara sortudo. Você é um cara de sorte. Eu falei, mas e se eu dedicasse 1 hora por semana? Olha aí, já são 5 horas na semana. Aí já começa a ficar interessante. Pensando bem, eu falei, então não tem milagre. Você vai ter que dedicar um pouco de tempo para isso. Se você quer fazer relacionamento, vai ter que fazer network como o Deda fez. Né? Veja assim, o networking do advogado tem que ser uma coisa tranquila, natural. Não é que o cara vai sair vendendo, porque a gente não pode fazer isso. Sim. Por conta da legislação, né? Tem que ser low profile, né? Mas acho que a pessoa pode fazer várias coisas. Ela pode escrever um texto razoável, tentar publicar. Tem vários veículos interessantes para se publicar hoje, né? Que seja para o público que ela quer atingir. Sim. Esse é o tipo de coisa que dá para fazer, que é aceitável, coisa, né? Bem legal. E esse ponto eu acho que não é nem só por ser proibido, é porque eu já fui em vários eventos no Business Round, que é um evento aqui do Vale do Pinhão, você deve ter ido, já no Vale do Pinhão ele organiza esse encontro de empreendedores, tal, vai gente de todo tipo, desde vendedor de sabonete até startup. E sempre tem advogado lá no meio, que é aquele cara chato querendo vender coisa. E aí, você já viu não sei o quê? E aí, como é que tá a tua sucessão? Esses caras não conseguem. O que consegue é o advogado que realmente está ali para conversar, conhecer, entender a realidade. E ao longo prazo, talvez conseguir sair alguma coisa. O vendedor não é assim que funciona. A advocacia a longo prazo, né? Ela funciona. Né? Eu vejo grandes amigos meus que têm escritórios enxutos e são muito bem-sucedidos. Né? Então, Quanto tempo eles levaram para chegar até lá? 10 anos. Né? Então, estão numa situação muito bacana e nunca ficaram nessa maluquice que precisa fazer um monte de coisa, essa obsessão também, né? Porque, e de novo, eu falo para vocês, a questão de você atender bem os clientes, né? E os clientes entenderem que o trabalho dá resultado, chama novos clientes. Ou talvez o grande vendedor do seu escritório sejam os seus clientes. Fato.
Só que tem uma pesquisa aqui, eu não vou lembrar agora a fonte lá exata, mas ela veio de grandes escritórios. A gente atendeu um grande escritório uma vez e teve acesso alguns grandes escritórios compartilhavam essa mesma pesquisa. E a gente sempre compartilha porque representava o Pareto, né? Os 3 principais lá de cima. O primeiro era justamente o corpo jurídico de outras grandes empresas, né? Que chegavam nos grandes escritórios. O segundo eram as parcerias, né, com outros escritórios. Então, Marins, parceiro de um outro escritório, assim vai. Né, principalmente de áreas que não atendiam ou de áreas muito específicas. E o terceiro ponto era justamente o próprio relacionamento dos advogados. Então, do escritório. Então, não tinha nada aleatório, assim, tipo, é a revista, é o marketing jurídico, é o Google, é o Instagram que me traz nada. Aquilo representava 80%. O resto era tudo pingadinho, né? E aí a pesquisa ela explicava o quê, né? Por isso que até corrobora com o que você trouxe, Deda, no sentido dos grandes escritórios, entender que eles precisam de uma presença digital. O digital não ajuda a vender. Quando a gente vai para a internet, assim, a gente fala muito sobre o comportamento, a gente vê o seguinte, o cliente ele entra, às vezes, procurando algum motivo para não comprar de você. Né? E esse motivo de não comprar, ele entra lá no Instagram do escritório, olha lá, puta, tá abandonado. Aí você fez um discurso para ele, falou para ele que você é o cara. Não, eu sou o cara que você resolveu isso aqui. Sabe, a coisa tem que estar condizente, né? Então, puta, eu fiz aqui o meu LinkedIn, mas não atualizo nada, não publico nada, não comento, não converso com as pessoas. Cara, não tá coerente. Aí você vai falar no teu discurso que você é o melhor advogado, mas na hora que ele sai e vai olhar digitalmente, você fala, acho que descredibilizou um pouquinho. Então, a internet está se tornando muito mais um formato de através da internet se estabelece, se vende, né, no sentido de, puxa, agora eu vou confirmar, agora confirma o que você estava dizendo aqui, Deda. Bate bastante, a pessoa que está ouvindo, ela com certeza vai adicionar o dedo no LinkedIn, no Instagram, fala, pô, esse cara é massa mesmo, esse cara compartilha os conteúdos legais. Aquilo que você falou no episódio o tempo todo aqui, consistência, né, tá sólido lá, tá firme, sabe? Então, ao longo do tempo, isso vai gerar um relacionamento, gera conexão, gera credibilidade, e no final o cara, pô, Deda, eu queria que você falasse comigo sobre esse assunto, vem palestrar aqui, fala comigo sobre esse tema aqui, me dá uma consultoria sobre esse tema. Então, acho que o que a gente está falando é um pouquinho do feijão com arroz, que se bem feito não precisa fazer mais nada. É porque é o seguinte, né, o advogado jovem, principalmente, como ele nasceu com redes sociais, ele entende que é isso que ele tem que fazer. Sim. E por que ele gosta disso? Porque ele sente prazer fazendo isso. Mas quando a gente está falando em... Está na zona de conforto, né? Exato. E a gente está falando de algo, veja, quando a gente está falando em tentar buscar alguma forma de você acessar mercado, isso não só no direito, né, mas em tudo, tem estratégias que você tem maior propensão aí e não podem não ser as melhores. Sim. Né? No caso, essa eu acho péssimo de rede social, principalmente para advogado jovem. Sabe? Porque ele não fez coisas que ele deveria fazer antes, que é gerar consistência, ter densidade de conteúdo, estudar mais, sabe? Tem um monte de coisa, porque isso vai evitar ele falar pequenas bobagens, que vão demonstrar que tipo, ele ainda é muito verde. Né? E veja, assim, por exemplo, quando eu já desenvolvi bastante negócio, né, fora do direito. E uma estratégia que eu sempre gostei muito, que eu tomava cuidado para não fazer, inclusive depois quando eu não desenvolvi os meus negócios, mas desenvolvia negócio como mentor, era não sugerir sempre que o cara fizesse comunidade, porque é uma estratégia que eu tenho facilidade de construir pessoalmente, mas é uma estratégia que não é para todo negócio. Sim. E pode ser muito desgastante no tempo, sabe, para você sustentar essa estratégia. Então você tem que realmente, assim, existem alguns passos que são extremamente relevantes que você dê dentro da sua jornada como advogado. Step by step ali, né? Primeiro faz um feijão com arroz. Isso é uma lógica assim, que eu gosto também, que assim, eu falo pro advogado, falo, olha, investiga ali com a tua família, investir com seus amigos, pergunta para eles quando eles pensam em uma área do direito, como é que eles lembram, fica à vontade, como é que eles lembram você aqui, né? E aí, tipo, eu falo para eles assim, se você foi lembrado por uma determinada área do direito, é aquela área que as pessoas identificam você como autoridade. Então, não adianta você querer, se você pular para uma outra área, vai demorar alguns anos para isso acontecer. Você vai ter que plantar e fazer de novo, step by step, né? Então, acho que a gente trouxe bastante esse ensinamento, esse básico, que se bem feito, né, com certeza consegue ajudar o advogado a alavancar o seu escritório. Muito bom. Caminhando para a reta final aqui, Rodrigão, vou pedir para você primeiro deixar uma mensagem aí para o pessoal, para dizer como é que eles te encontram, por onde você gosta de ser encontrado. Se as pessoas podem te mandar uma mensagem aí, né? E explica um pouquinho, deixa uma mensagem por onde que elas te encontram. Bom, pode me adicionar no LinkedIn, é Rodrigo com RH, né? Rodrigo Deda, né? Você me encontra fácil lá. A mensagem que eu tenho, assim, que a gente tem que buscar um comportamento menos estético, ou seja, menos de euforia, de barulho, de ter que comentar tudo. Porque agora a moda é metaverso, vou falar de metaverso.
sabe? Sem entender a tecnologia, né? Então, se vai falar de tecnologia, tem que entender profundamente a tecnologia e o contexto e as relações jurídicas que dela surgem, né? Então, menos estético e mais ético, mais de comportamento, mais de estudo, mais de prática, né? Mas de buscar realmente executar um excelente trabalho. Eu acho que é isso que é uma estratégia consistente que no longo do tempo não tem como errar. Porque se você ficar somente em rede social, somente querendo expor algo, você cria uma ilusão sobre você e na hora que realmente um cliente precisar, você não vai conseguir atendê-lo porque você vive num mundo das ideias e não da execução prática do direito. Boa, boa. Matheus, como é que o pessoal encontra a Zeno lá? Mensagem? Zeno sempre lá no @somoseno.com.br, Instagram Somos Zeno, LinkedIn Somos Zeno, tudo é Somos Zeno. E mensagem, eu acho que eu gostei muito do que o Deda falou sobre o networking ali, de como o advogado tem medo de se expor a círculos diferentes. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Networking, claro, entre advogados é bom, mas o networking vai impactar no longo prazo é muito de círculos diferentes. E Boa. não só de empresário, de qualquer coisa, mas, cara, vai ter um evento de medicina. Vamos lá aprender um pouquinho, vamos lá conhecer e pensando sempre no... Vai ser interno, né? Vai ser interno e vai pensando no longo prazo. E realmente fazer conexões verdadeiras que um dia, quem sabe, vão te trazer algo de volta. Eu acho que esse é o grande advogado segredo. que eu atendi uma vez, ele falou que ficava num café num shopping, assim, de terno e tal, esperando oportunidades e tal. Pô, se Então, o cara, recados se o cara de paroquiais terno aí. chega perto de mim do shopping, eu saio correndo. Acho que é golpe. Vou querer virar esquema de pirâmide, sei lá. Cara, eu achei animal o episódio, aprendi muito aula aqui. bem Eu legal. acho que, cara, tem a questão do equilíbrio, né? Então, assim, você tem que buscar essa parte de ser um pouco multidisciplinar, aprender sobre outras coisas e preocupar com o equilíbrio de ter profundidade naquilo, né? Você realmente conseguir se desenvolver tecnicamente dentro daquilo, até porque quando você faz esse equilíbrio, fica mais fácil para você ter insights, ter, sabe, aquele avanço do negócio, que você tá maduro no conhecimento e você tá procurando por fontes de fora, porque você sempre procura na mesma coisa, fazer algo diferente, não tem como. Então, eu acho que isso é animal, cara. Porra, achei animal mesmo. Top, Curti né? muito. Muito E permite legal. você aproveitar oportunidades também, né? Porque você está se expondo, que é o que vai possivelmente gerar uma oportunidade, e você está se desenvolvendo para estar pronto para quando ela aparecer você poder Perfeitamente. aproveitar. É a famosa sorte, né? Que é o que o as Deda pessoas falou. falam. legal, É a né? famosa sorte. Famosa Você sorte, se né? preparou e construiu aquilo. Vamos combinar outras ocasiões pra gente trazer o Deda de novo. Bem-vindo aí, Deda. Obrigado por ter Obrigado. participado, tá? E pra você que nos acompanha, já sabe, não esquece, deixa o seu comentário aqui, vai lá no Instagram, marca o Deda, também segue o Deda aqui, que eu já tô seguindo ele. E vamos trocando essa ideia, manda um feedback, não esquece, eu recebo de vez em quando alguns feedbacks por e-mail super legais, pessoas dando sugestões de conteúdo, de temas, nosso YouTube, por onde você quiser mandar, estiver ouvindo ou assistindo a gente aqui, fique à vontade, não deixa de comentar, que é importante. Lembre-se do que a gente falou aqui da gratidão. Então nos comente se foi válido pra você e inclusive se a gente falou alguma besteira aqui. A gente gosta de saber se tá fazendo sentido pra você ou não. Um abraço e a gente se vê até os próximos podcasts. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente.